Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. A capacidade de um vírus ou bactéria de se replicar, a velocidade com que ele se espalha e sobrevive no ambiente, a habilidade desse mesmo micro-organismo infectar os seres humanos, o grau de letalidade. Nas grandes epidemias, todos esses fatores estavam presentes, e em nível elevado. A devastação de regiões inteiras da África Ocidental pelo Ebola acionou novamente o alerta das autoridades sanitárias internacionais. A Organização Mundial de Saúde está trabalhando com outras agências de ajuda das Nações Unidas para tentar conter o avanço do vírus, além de tratar os doentes, dar suporte às famílias e evitar o caos econômico dos países atingidos. 8 medicamentos e uma possível vacina estão em teste. A história da humanidade é marcada por tragédias humanitárias causadas por grandes epidemias. No século XIV, a peste negra, como ficou conhecida a peste bubônica, matou aproximadamente 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. No século XX, a gripe espanhola, o sarampo, a malária, a febre amarela, o tifo, a poliomielite e a AIDS também levaram milhões de pessoas à morte e deixaram sequelas severas. Em 2009, a gripe H1N1 voltou a assustar o mundo. Seja no passado, seja hoje, elas exigem mudanças de comportamento e atitudes urgentes das autoridades. O tema em questão hoje é as grandes epidemias. O nosso convidado é o infectologista Luiz Arnaldo Magdalena Pereira, ele que é do DIP, o Departamento de Doenças Infectoparasitárias. Muito bem-vindo. Obrigado. Vamos falar quais são as principais epidemias hoje no mundo? Olha, as principais epidemias hoje no mundo, sem dúvida alguma, são o HIV, né, a AIDS, que sempre causando aí, uma alta taxa ainda de mortalidade, dengue, não podemos esquecer da dengue, hepatite C, hepatite B, mas eu friso aqui principalmente hepatite C, e agora na África o ebola. Não é? Então, atualmente, a gente tem que se preocupar com essas epidemias. Quando surge uma nova epidemia, como é o caso do ebola, há sempre um grande medo, né? Uma primeira consequência é o pânico, é o medo, né, instalado. Vamos falar um pouquinho sobre o que é exatamente o ebola, quais são os riscos? O ebola é um vírus que é transmitido através do contato de uma pessoa sadia com uma pessoa doente, não é? E é um vírus que causa uma doença febril, não é? Muito parecido aí com as viroses que a gente está acostumado aí no nosso dia a dia. Então, causa febre alta, dor no corpo, mialgia e causa hemorragia, que é a principal causa de morte. Então, é o que a gente diz, é uma febre hemorrágica, é um paciente com uma doença febril que evolui com hemorragias, que podem ocasionar o óbito desse paciente. Então, hemorragias no pulmão, hemorragias no estômago, hemorragias pelo intestino, a pessoa acaba evacuando sangue, vomitando sangue, e isso pode ocasionar uma diminuição da pressão do paciente e o paciente acaba evoluindo a óbito. A mortalidade, infelizmente, ainda é muito elevada, em torno, a média de 50% dos pacientes acabam evoluindo ao óbito. Então, assim, de um modo geral, uma doença infecciosa, febril, grave, que pode ter evolução fatal e que ocasionalmente pode evoluir com hemorragias. Né? E hoje não há um tratamento para ela, né? Só paliativos, né? O tratamento do paciente contaminado com a febre hemorrágica do ebola é um tratamento sintomático. A gente hidrata o paciente, medidas de suporte, oxigênio, não é?
e, enfim, não há uma droga específica para combater e erradicar o vírus, né? Então a gente cuida das complicações, tenta cuidar das complicações que esse paciente apresenta. Vocês receberam, como o Departamento de Doenças Infectoparasitárias, algum tipo de orientação do Ministério da Saúde? Recebemos, recentemente houve um treinamento, não é, onde foram repassadas as medidas de precaução, né, para os profissionais de saúde ao cuidar desses pacientes. Não é? Então, esses pacientes não serão cuidados, por exemplo, aqui em Petrópolis ou em qualquer município do estado do Rio de Janeiro. Esses pacientes com suspeita de ebola serão imediatamente transferidos para o Hospital da Fiocruz, no Rio, que vai ser a referência aqui no estado do Rio de Janeiro para cuidar desses pacientes com suspeita de ebola. E lá é que já existe a condição ideal, né? Porque tem que ter o isolamento total mesmo, né? Tem que ter uma estrutura muito bem montada, porque, conforme eu já disse, a principal forma de transmissão é por contato desse paciente. Esse vírus não é transmitido, por exemplo, pelo ar, ele não se propaga pelo ar. Uhum. Ele é transmitido quando há o contato, sem as devidas precauções, com fluidos e secreções do paciente. Quando você toca no paciente sem ter cuidado, né, sem estar adequadamente preparado, você pode transmitir a doença. É importante frisar também que o período de transmissão só se inicia após o início dos sintomas. Então, o paciente que ainda não tem sintomas, ele não transmite. Agora, a partir do momento que o paciente começa a apresentar febre e sintomas, aí se inicia o período de transmissão, que em média leva de 15 a 21 dias, ou seja, para o paciente iniciar, para o paciente apresentar os sintomas. É um período longo de incubação, né? É um período longo. É um período longo. Normalmente, 15 dias. Né? Mas a partir do segundo dia após o contato com o paciente doente, ele já pode apresentar esses sintomas. Uhum. Mas é importante frisar que não é transmitido pelo ar e esse vírus ele é transmitido através de contato com secreção com o paciente contaminado. Há o risco do ebola chegar no Brasil, na sua opinião? O risco sempre existe, não só no Brasil, como em qualquer parte do mundo, né? Já que não tem como a gente proibir que pessoas provenientes do continente africano entrem no nosso país ou em qualquer lugar. Ainda mais com esse longo período de incubação, a pessoa pode chegar sem sintoma algum, né? A gente tem grandes obras em andamento, a gente sabe que tem muitos operários, tem muitos médicos e equipe de enfermagem, fisioterapia, trabalhando, por exemplo, nos Médicos Sem Fronteiras. Uhum. Não é como aconteceu recentemente com um médico dos Estados Unidos que estava lá prestando assistência, voltou para casa e aí depois de 2 semanas exatamente ele começou a apresentar os sintomas. Então, assim, na minha opinião, é possível sim. O importante é orientar essas pessoas que ao início, né, de qualquer sintoma sugestivo, e daí é a febre, a dor no corpo, enfim, que procure imediatamente uma unidade de saúde e diga, olha, eu estive recentemente na área onde estava circulando ebola, com casos de ebola, então eu queria ser avaliado. Uhum. Né? E a gente tem que estar atento para isso. Os profissionais de saúde têm que pensar em ebola. Uhum. O que aconteceu nos Estados Unidos? Qual foi a falha que as enfermeiras que tratavam dos pacientes foram contaminadas? Mesmo já sabendo... É difícil explicar. Alguém falhou. Houve alguma falha. Não é? Em determinado momento houve alguma falha. Talvez em manusear não só o paciente, mas às vezes em manusear um material previamente utilizado no paciente, houve essa contaminação. Não é? Como o período de incubação pode ser longo, até 15 dias, então... não houve, como o paciente não apresentava sintomas, medidas de precaução não foram adotadas. A partir do momento que começaram a apresentar sintomas, foram adequadamente isoladas e tratadas. Na África, muito da contaminação acontece nos funerais, né? Naquela região, é muito comum, durante os funerais, os familiares e pessoas mais próximas, eles abraçam o paciente que faleceu, eles dão banho, enfim, tem toda uma tradição nos funerais. E aí
é que ocorre o problema. Logo, quando o paciente vai piorando e está assim, quase morrendo, vamos dizer assim, é o período de maior transmissibilidade. Então, mesmo o paciente já morto, aquela secreção ainda pode transmitir, não só o paciente, como animais, por exemplo, chimpanzés, macacos que morrem às vezes na floresta, você vai manipular esse paciente, você acaba adquirindo o vírus, né? Na verdade, veio do animal, né? Foi o veículo de transmissão, digamos assim. Não está ainda muito bem definido, mas a gente sabe que alguns hábitos naqueles países, por exemplo, a ingestão de carne de macaco, de gorila, de morcego, enfim, né? Por exemplo, eles pegam os animais mortos na floresta e levam e vão comer aquele animal. Então, acho que nessa manipulação, esses animais morreram por quê? Morreram provavelmente por uma infecção, e aí provavelmente estavam contaminados com ebola. O vírus, o ebola vírus, não é um vírus novo, é um vírus que foi descoberto em 1976. Ele sempre causou microepidemias, né, que foram controladas, que causavam 100 óbitos, 150 óbitos. O problema foi agora. É um vírus, um subtipo do vírus ebola mais, vamos dizer assim, mais agressivo, né? Por isso, esse elevado número de pessoas que morreram. Então, a última divulgação de 2 dias atrás, 5.160 pessoas. Então, é a maior epidemia de ebola da história. Então, não é um vírus novo. É um vírus. Agora, esse subtipo do vírus é um subtipo mais agressivo. Daí, essa alta mortalidade. Não é? Mas e é um no vírus mundo que globalizado como é atualmente, com alta circulação de pessoas, isso dificulta também o combate, digamos assim? Dificulta e até mesmo aquela região, né? É muito difícil, as fronteiras são matas, então é difícil você conter isso aí. Mas em alguns países, tipo a Nigéria, já houve o controle, né? Então, eu acho que a gente está evoluindo sim para o controle. Eu acho que a gente vai conseguir controlar isso aí. Acho ainda que muita gente vai morrer naquela região, mas que vai ficar controlado, como as outras epidemias. Você falou aí de um subtipo mais agressivo. Essa é a grande dificuldade em lidar com os vírus, né? Porque eles estão sempre em mutação, né? Sim, uma característica dos vírus é a constante mutação e adaptação. Na verdade, é uma adaptação. Os vírus são espertos também, né? Então, eles sofrem... É a estratégia de sobrevivência deles, né? Exatamente, eles sofrem mutações para continuar se propagando. É um mecanismo de proteção dos vírus, né? E isso dificulta a criação de, por exemplo, vacinas e medicamentos, né, antivirais, potentes antivirais, que sejam eficazes para esse tipo de infecção, para a gente poder combater. Uhum. Por isso que hoje, comparando com as grandes epidemias lá de trás, hoje as grandes epidemias, em sua maioria, são provocadas por vírus, não mais por bactérias, como foi lá atrás, né? Recentemente a gente teve a gripe, né, H1N1, também de fácil propagação, mas aí é um pouco diferente porque é um vírus de transmissão aérea. Então, os vírus têm algumas características. Então, a gente tem que entender primeiro, procurar entender e conhecer qual o mecanismo de transmissão, né? A gente percebe que aqueles vírus de transmissão aérea, por exemplo, gripe, eles são muito mais facilmente transmitidos em relação, por exemplo, ao ebola, que é um vírus transmitido por contato, não é? Enfim, então eu acho que é necessário a gente tentar conhecer isso para criar medidas eficazes de controle. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, continuamos falando sobre as grandes epidemias. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas. Um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados.
nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade, porque sua beleza é única. O Em Questão está de volta falando sobre as grandes epidemias. O nosso convidado é o infectologista Luiz Arnaldo Magdalena Pereira, ele que é do DIP, Departamento de Doenças Infectoparasitárias. A gente terminou o bloco passado falando um pouquinho sobre gripes, né? Sobre o vírus influenza, né? Falamos do H1N1 e, na verdade, esse é um vírus que está sempre rondando a gente, né? Sempre circulou, está sempre circulando por aí. Influenza A é o vírus causador da gripe comum. Mas existem alguns subtipos que são, digamos assim, mais agressivos. Exemplo é o H1N1. Por exemplo, no início do século passado, a gripe espanhola, por exemplo, que matou aí naquela época 40 milhões de pessoas no mundo, não é? Também foi por uma influenza H1N1. Então, H1N1 não é coisa nova, é coisa, quer dizer... Então, naquela época morreu muita gente. Porém, naquela época não existiam, por exemplo, antibióticos. E a gente sabe que a gripe, às vezes, complica com pneumonias, infecções bacterianas. E para isso você vai precisar de antibióticos. Então, naquela época não existiam os antibióticos. Então, por isso, talvez tenha ocorrido uma alta taxa de mortalidade. Não é? Em função até das complicações, né? Das complicações. Os pacientes complicaram com pneumonia e não tinha nada para você fazer, não tinha suporte, digamos assim, não tinha hospital suficiente, não tinha leito suficiente para tratar aqueles pacientes. Então, hoje em dia, a gente tem uma melhor estrutura. Não é? Por exemplo, na última epidemia de H1N1, eu digo epidemia porque foram muitos casos. Chegou a ser uma pandemia, né? Exatamente. Eu volto a dizer, esse vírus ele continua circulando. Então, de vez em quando, a gente ainda pega um caso grave de gripe, um caso que é ainda por H1N1. Então, casos isolados e pontuais. Mas hoje em dia, a gente tem suporte para tratar esses pacientes. Tem medicamento também, né? A gente tem medicamento para isso, a gente tem antibióticos, a gente sabe que essas gripes acabam complicando com infecções bacterianas também. Então, hoje em dia eu diria que é bem mais fácil a gente tratar. E a gente tem a vacina, não é? Que é dada anualmente. Nessa vacina, ela consegue proteger bastante os pacientes e ela é modificada anualmente. Então, por exemplo, a vacina que foi administrada esse ano vai ser diferente da vacina do ano que vem. É então, importante que se tome a vacina todo ano, né? Todo ano é importante. Se eu tomei esse ano e não tomar no que vem, ano que vem eu estou correndo risco. Já está desprotegida, porque a vacina do ano que vem vai ser feita com os subtipos de vírus circulantes, para te dar uma maior proteção. E cada ano já tem uma mudança, tem uma mutação a esse vírus, né? Uma mutação. Então, vírus é vírus. Essa epidemia do H1N1, ela foi até rápida, né? Porque o primeiro caso diagnosticado foi no início de 2009. Em agosto de 2010, a Organização Mundial de Saúde já declarou que estava sob controle, isso em função do desenvolvimento da vacina durante a epidemia, né? Exatamente. Então, a população foi imunizada e aí, no ano seguinte, o vírus continuou circulando, mas circulando em uma população já imunizada. Com isso, os casos diminuem sensivelmente, né? Mas... naquela época, em 2009, por exemplo, 50% dos casos de gripe foram por H1N1. Então, não é aquela história, eu tenho H1N1, eu vou evoluir de forma grave. Não é isso. O H1N1, os sintomas são como uma gripe comum. Né? Inicialmente são como uma gripe comum. Porém, esses pacientes podem mais facilmente complicar, evoluir com as formas graves, não é? Com comprometimento pulmonar bilateralmente, com falência respiratória. Então, o vírus H1N1 ele é mais agressivo, não é? Mas alguns pacientes complicam, outros não. Mas esse vírus está circulando ainda, né? Continua circulando. Esse vírus está por aí, ele existe. E a melhor forma é realmente se vacinar, a melhor forma de prevenção. A melhor forma é a vacina, sem dúvida alguma. Então,
pessoas idosas, pessoas que já têm doenças de base, diabéticos, pessoas que convivem com HIV, pessoas que têm insuficiência renal, problemas de coração, devem receber a vacina, né, anualmente, e ela começa a ser administrada no mês de abril, que é justamente para dar tempo, 2 né? meses, quer dizer, um mês antes aí da gente entrar no inverno, que é o período de maior circulação do vírus, né? E também tem uma questão do tempo que a vacina leva para imunizar a pessoa, não tem? Tem, as vacinas demoram um certo tempo para causar um nível ótimo de anticorpos no nosso organismo, né? Uhum. A humanidade teve um caso de sucesso aí de erradicação, que foi a varíola, né? Então é um grande exemplo de como que já é possível. foi uma grande epidemia que causou grandes estragos, né? É um exemplo de como é possível, quer dizer, se trabalhando, a união dos governos, enfim, a gente consegue ainda bons resultados através de medidas de prevenção. Foi uma ofensiva mundial mesmo para combater, né? Exatamente. Exemplo também pólio, sarampo, não é? Só que no caso da pólio e do sarampo, a gente está tendo agora um retorno, né? Por quê? Alguns surtos pontuais, surtos localizados, né? Então, assim, por exemplo, o Brasil, o programa de imunizações do Brasil, brasileiro, é muito bom, ele é muito amplo e abrangente. Então, a gente consegue, com as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde, imunizar, ter uma ótima imunização, até exemplo para o mundo, não é? Mas o que acontece é que, em alguns países da Europa, o nível de imunização, o nível de proteção caiu. E aí, como a gente teve grandes eventos, né, recentemente, e teremos daqui a 2 anos... Copa do Mundo, Olimpíadas então, agora? Pessoas entram em nosso país com sintomas, com as doenças, e esse vírus volta a circular e acaba pegando, talvez, uma população mais suscetível, com uma diminuição do efeito protetor vacinal. E aí podem ocorrer alguns surtos. Por isso que é importante manter a vacinação em dia, né, doutor? Manter a vacinação em dia, vacinas de bloqueio, enfim, isso é muito importante. Então, assim, hoje em dia a gente pensa, olha, não, vacinar só as crianças. Então, existe o calendário vacinal das crianças, o calendário vacinal dos adolescentes, o calendário vacinal dos adultos e o calendário vacinal dos idosos. Então, a gente tem 4 calendários, né, 4 grupos que a gente tem que procurar vacinar. E já houve casos de sarampo no Rio de Janeiro, né? Recentemente houve um caso, sim, mas foi um caso importado. Era um trabalhador, ele veio do Nordeste, se não me engano, do Ceará, e aí foi diagnosticado, mas foi prontamente atendido, isolado, enfim, ele evoluiu bem e os contactantes não desenvolveram a doença. Provavelmente porque tinha um efeito protetor. Vou citar aqui agora, eu estava ouvindo esses dias, a vacina contra HPV, que é um vírus que causa o câncer de colo de útero nas mulheres. Então, essa vacina que é uma epidemia silenciosa, né? Exatamente. Essa vacina foi disponibilizada, veja você, foi disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. Antes a gente só tinha essa vacina nas clínicas privadas. Custava em média R$200 cada dose de vacina. A gente toma 2 doses. Então, essa vacina foi disponibilizada para meninas de 11 a 13 anos de idade. Então, houve uma primeira etapa de vacinação que alcançaram aí 60% ou 70% da meta. E agora, nessa segunda etapa, não conseguiram nem 50% da meta vacinal. Né? Então, e aí? Por que isso? Por que essas meninas não foram se vacinar? Está aí de graça, que houve, né? Então, é um exemplo que a gente a mídia tem que estar em cima, a gente tem que estar estimulando, divulgando melhor esse tipo de medida. Vamos falar de AIDS? Lá no DIP, no Departamento de Doenças Infectoparasitárias, ainda o maior número ainda se refere a AIDS? A gente tem muitos pacientes antigos ainda, né? Então, a gente recebe muitos pacientes ainda, todos os dias, pacientes com diagnóstico de HIV, mas eu não posso falar só de HIV. Lá a gente tem pacientes com AIDS, a gente tem pacientes com hepatite C, que é um grande problema também hoje em dia, hepatite B,
A gente recebe pacientes com sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas, sem dúvida, o nosso maior número de pacientes são pacientes portadores do vírus HIV. A gente estava conversando antes de entrar no ar que a gente não pode esquecer que a AIDS ainda é uma epidemia, né? Sim. Mesmo já hoje em dia com um controle, né? Apesar de toda a questão, né, toda a informação acessível, não é? A gente sabe muito bem, se você, por exemplo, chegar num colégio e perguntar para um adolescente, olha, quais as formas, como se transmite o HIV, ele vai te responder. Mas a gente vê ainda vários casos novos chegando, pessoas jovens. Por quê? Não é? Porque provavelmente não utilizaram preservativo, enfim. Então, ainda existem, não está ainda sob controle, vamos dizer assim, o HIV. Acho que falta muita coisa. Muita coisa. E é verdade que são as duas pontas onde mais acontece contaminação? Entre os jovens que não pegaram o impacto daquela época que a gente via os grandes ídolos morrendo, né? Via como é que acontecia, definhando o sofrimento, né? A gente viu o Cazuza, né? Que foi uma pessoa pública, né? Que mostrou a doença. E também os idosos? A gente são faixas etárias que a gente pode destacar, sim, mas eu acho que qualquer pessoa na fase sexualmente transmissível pode estar exposta ao HIV, né? Então, os idosos, porque eles continuam, devido aos medicamentos, eles continuam com a sua vida sexualmente ativa, né? E eles não podem deixar também de se prevenir, assim como os adolescentes devem fazer. Então, e eles não tiveram hábito na juventude, né? Do preservativo, então, né? Talvez seja uma grande dificuldade, né? Mas o vírus ele está aí, então qualquer pessoa pode estar contaminada com HIV, porque hoje em dia uma pessoa com HIV vive normalmente, ela não apresenta, assim, vamos dizer assim, não é aquela pessoa com sintomas, emagrecida, vamos dizer. E na aparência também não, uma boa tem aparência, mais. A pessoa pode ter HIV também. Então é importante a prevenção, é importante o uso dos preservativos. E há o tratamento também, né? Sim, eu acho que a parte da infectologia que realmente mais avançou nos últimos anos foi a parte relacionada ao tratamento dos pacientes com HIV. Isso já gera um impacto muito grande, já gera um impacto realmente na diminuição da transmissão, não é? Gera um impacto na sobrevida desses pacientes. Por exemplo, no início da epidemia, um paciente recebia o diagnóstico de HIV e estava condenado à morte. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a AIDS é como, de repente, uma doença crônica, como hipertensão, diabetes, vamos dizer assim, ele não tem cura, mas tem controle, desde que o paciente tome os medicamentos corretamente todos os dias. Essa é uma dificuldade que vocês enfrentam lá? Existem pacientes que não aderem ao tratamento? Sim, a gente tem essa grande dificuldade ainda com aqueles pacientes que não tomam de forma adequada seus medicamentos. Então, são pacientes que apresentam complicações, e esses pacientes apresentam complicações relacionadas ao HIV. Não é? Ainda é uma realidade, né? E é um medicamento que é distribuído gratuitamente aqui no Brasil, o medicamento, né? O Brasil fornece gratuitamente todos os medicamentos para o tratamento do HIV, assim como os exames necessários. Né? O nosso programa de DST e AIDS é um programa padrão, é um programa modelo para o mundo. Ok, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta continuamos a falar sobre as grandes epidemias. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas,
um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. O Em Questão está de volta com o tema As Grandes Epidemias. O nosso convidado é o infectologista Luiz Arnaldo Pereira, ele que é do DIP, Departamento de Doenças Infectoparasitárias. Luiz, vamos falar de uma doença que impacta bastante os brasileiros, que é uma epidemia, que é a dengue? A dengue é uma infecção viral, mas aí ela precisa de um mosquito, né? Então, a dengue, o vírus da dengue, ele precisa de um mosquito para ser transmitido. Então, ele é transmitido através da picada do mosquito Aedes aegypti. Eu até comentei aqui antes que o mosquito gostou de Petrópolis. Então, antigamente, a gente não imaginava dengue em Petrópolis. Hoje em dia, a gente já tem. Pode ter a dengue aqui em Petrópolis. Tivemos alguns casos na última epidemia, né? Contraídos aqui mesmo. Contraídos Isso aqui foi uma mesmo. mudança, né? Sim, foi uma mudança, sem dúvida alguma. Foi a adaptação do mosquito. Foi a adaptação do mosquito ao nosso clima, né? Que hoje em dia, né, Petrópolis faz calor. Então, aquela área de Itaipava, Pedro do Rio, Poços, são áreas que o mosquito se adaptou muito bem. Não tem mais aquela história de que não tem mosquito na serra, né? Não, o mosquito subiu a serra e gostou. Mas a dengue, apesar de ser uma doença bastante prevalente, né, é uma doença que não tem assim tanta mortalidade. É uma doença simples de cuidar, de tratar. Você precisa se hidratar, você precisa evitar, porque você perde líquido. Então, você precisa repor o que você está perdendo. Você precisa de soro, você precisa de hidratação, você precisa estar atento. Então, dengue, hoje em dia, é inadmissível uma pessoa morrer com dengue, visto que há toda uma divulgação, há toda uma estrutura preparada para o atendimento desses pacientes. Mas ainda acontece, né, doutor? Acontece, infelizmente acontece. Principalmente a forma hemorrágica, né? Principalmente a forma, a gente hoje em dia diz, é uma forma grave da dengue, a forma que o paciente evolui com queda da pressão, fica muito desidratado, mas mesmo ali, se você fizer o diagnóstico e tratar adequadamente esse paciente, a gente consegue resgatar, não é? Mas assim, eu acho que... O grande problema é que a gente tem 4 subtipos, não é isso? Temos 4 subtipos. Recentemente entrou o subtipo 4, né, e pegou uma população totalmente suscetível. Uma vez que a gente adquire dengue, por exemplo, pelo tipo 1, a gente está protegido para aquele tipo 1. Se você sofreu uma picada por um mosquito que está carregando aquele vírus do tipo 1, você não vai pegar dengue. Mas você não estará protegida contra os tipos 2, 3 e 4. Né? E se você pegar um novo vírus, um novo subtipo, você corre mais o risco de ter a forma hemorrágica, né? Isso não é totalmente verdade, não está muito bem esclarecido não, tá? Essa mas se você tem um segundo episódio de dengue, você vai ter a dengue hemorrágica. Isso não está muito bem claro ainda não, muito bem estabelecido, não é? Eu acho que a grande novidade aí para a gente, para nós profissionais de saúde e para a população de um modo geral é que após anos de pesquisa, após várias tentativas, está surgindo, digo mais, está chegando a vacina contra a dengue, né? É uma realidade. Essa vacina já está em fase final de teste, é uma vacina que vai oferecer proteção contra os 4 sorotipos da dengue. É uma vacina que vai diminuir a hospitalização por dengue, vai diminuir a evolução para formas graves e vai diminuir a mortalidade dos pacientes com dengue. Né? Então, assim, é uma realidade, talvez daqui a 2, 3 anos a vacina já esteja disponível aqui no país. É uma vacina que está em fase final de teste e é, sem dúvida alguma, a vacina que mais trouxe resultados. É uma boa notícia, né? É uma excelente notícia. Tomara que chegue mais rápido ainda, né? É uma excelente notícia no nosso cenário. Vamos falar de outra epidemia também um pouco silenciosa, hepatite C. Você já chegou a citar, os casos vêm aumentando, né? A gente tem um setor específico lá no DIP que cuida dos pacientes portadores das hepatites crônicas, hepatites B e C. Eu sempre gosto de citar a hepatite C porque a gente precisa de informação. O vírus da hepatite C é um vírus relativamente novo, ele foi descoberto em 1989. No entanto, ele só começou a ser testado nos bancos de sangue em 1992, 93.
É um vírus que se transmite pelo sangue, um pouco diferente do HIV. Então, ele tem a principal forma de transmissão através de sangue, não é? Então, agulhas, seringas contaminadas, alicate de unha, enfim. O grande problema da hepatite C é que quem recebeu transfusão de sangue antes de 92, 93, pode ter adquirido o vírus da hepatite C. E às vezes não sabe e está transmitindo. Não tem sintomas, porque é uma doença silenciosa. Então, eu aconselho que todas as pessoas que sofreram transfusão de sangue, que receberam bolsas de sangue antes de 1993, procure o seu médico e faça o teste para hepatite C. Essa pessoa pode estar contaminada com um vírus silencioso, que não causa sintomas, é um vírus que pode causar sintomas numa fase mais avançada, e aí às vezes já é tarde, a gente não pode fazer nada. É um vírus que causa cirrose, câncer de fígado, insuficiência hepática, pode levar o paciente a precisar de transplante hepático, né? Então, é importante, a hepatite C está em 1% da população, estima-se que 1% da população esteja contaminada com hepatite C. Então, se a gente colocar na nossa realidade, por exemplo, Petrópolis, 300 mil habitantes, estão 3 mil pessoas com hepatite C. Para você ter uma ideia, em nosso serviço, enfim, cadastrados aqui no município, nós não temos nem 250 pacientes. Onde estão as outras 2.500 pessoas? Estão por aí. Então, a gente tem que procurar, a gente tem que pensar e tem que pesquisar a hepatite C. Quem usou drogas, injetáveis. Então, tudo isso aí é importante. E o tratamento precoce, logo no início, é importante para evitar essas complicações, né, doutor? Sim. E consegue segurar um pouco? Diferente do HIV, hepatite C tem a hepatite C é uma doença, é uma infecção curável. Então, há cura para hepatite C. Daí a importância. E o cenário é muito bom. Desde que tratada logo no início? Desde que o paciente receba o tratamento, porque, na verdade, a gente vai fazer uma avaliação desse paciente e avaliar se está na hora ou não dele receber o tratamento. Uhum. Não necessariamente no início da infecção. Uhum. Então, se o paciente tiver a indicação de receber o tratamento, esse tratamento ele pode levar à cura do paciente. E o cenário, é o que eu digo para os meus pacientes com hepatite C, o cenário é muito bom, o cenário é muito promissor. Novas drogas chegando com índice de cura de 90% a 100% dos pacientes, e hoje em dia já se fala na erradicação da hepatite C. Nós achamos que em 2040 não vai mais haver hepatite C no mundo. Que bom, né, doutor? Tá? Que boa notícia. Excelente notícia. O que a gente pode fazer para evitar a contaminação com a hepatite C? Na manicure, tem que levar o nosso material? Existe alguma forma, por exemplo, o autoclave realmente consegue esterilizar ou não? Consegue esterilizar desde que essa técnica seja feita de maneira adequada. Mas eu aconselho, o aconselhável é que todas as mulheres levem não só alicate, mas levem o seu esmalte também para manicure. Porque o vírus pode permanecer viável no esmalte por alguns dias. Ah, o esmalte também. Então, a espátula, tudo? Tudo. Onde possa conter sangue, pode ter o vírus da hepatite C. A hepatite C é muito facilmente transmitida pelo sangue contaminado. Muito facilmente transmissível. A hepatite C é muito mais transmissível do que o vírus HIV no sangue. E a tuberculose, que já foi uma grande epidemia, né, matando milhões, hoje tem tratamento, tem cura, mas ainda está aí, né? A tuberculose nunca deixou de existir, né? Então, assim como a gripe, a tuberculose existe, a tuberculose está muito relacionada ao etilismo, ao consumo de álcool, a doenças de base, por exemplo, HIV, a pessoas com imunidade baixa. Então, mas a vantagem da tuberculose é que é uma infecção bacteriana onde há o tratamento, né? Então, o paciente recebe 6 meses de tratamento e acaba conseguindo a cura, né? Hoje em dia, você não precisa mais internar um paciente com tuberculose como era feito antigamente, você tinha que manter esse paciente internado durante todo o tratamento. Não, hoje em dia o tratamento é feito na própria casa do paciente, junto de seus familiares, enfim. É possível tratar e erradicar e curar o paciente com tuberculose. Mas é importante que ele siga todo o tratamento, né? O importante é fazer o segmento de forma adequada. Senão fica resistente, é isso? Senão você pode melhorar e depois
ter a doença novamente. E aumenta a transmissão, né? Tuberculose também é facilmente transmitida. As grandes epidemias ao longo da história levaram a mudanças de comportamento da humanidade, a mudanças no padrão de saneamento, né, de higiene. Eu acho que a gente aprende muito com várias doenças e com as doenças infecciosas isso não é diferente, né? Então a gente vai percebendo quais as principais maneiras de se transmitir e de se adquirir uma doença infecciosa e a gente acaba acaba tomando certos cuidados, né? Mas eu acho que saneamento básico, água potável de boa qualidade, vacinas, não é? Um programa eficiente, um programa que leve realmente a vacina para quem realmente precisa. Medidas simples de prevenção, como lavar as mãos, não é? Higiene das mãos. Isso que eu ia perguntar, doutor. Que cuidados no dia a dia a gente pode tomar para a gente não ficar espalhando o vírus e bactérias e também não sofrer, né, as consequências desses vírus? Eu acho que as principais medidas são medidas simples. Então, higiene das mãos, evitar, por exemplo, se você está com um quadro gripal, vamos dizer assim, ou apresenta alguns sintomas e você não conseguiu chegar a um diagnóstico, você deve procurar uma unidade de saúde, né, para ser atendido. E se você tem sintomas, por exemplo, respiratórios, você deve evitar aglomerado de pessoas, né? Então, se preserva, fica em casa, num quarto bem arejado, até os sintomas melhorarem para você, então, voltar para a sua vida. Aquelas antigas orientações ainda Sim, valem. Chegou em casa, líquido, lavou a mão. Chegou em casa, lavou as mãos antes de se alimentar. Isso é extremamente importante. A boa esterilização dos alimentos também, Sim, a boa limpeza procedência. adequada dos alimentos, uma água de boa qualidade. São medidas simples e que diminuem, sem dúvida alguma, várias doenças. O mundo hoje está mais preparado para as epidemias? Eu acho que sim. Eu posso te dizer que a nossa estrutura é bem melhor do que há 20, 30 anos atrás. Então, estamos realmente estamos mais preparados para enfrentar isso aí. Só que esse saneamento e essa água de boa qualidade, infelizmente, ainda não são universais, né? E é por isso que os vírus se espalham ainda. Isso não depende aí, de repente, só da gente, né? Eu acho que tem que ocorrer uma mobilização muito grande, não só da população, mas do governo, de um modo geral, para oferecer condições dignas de habitação para a população. Então, água, saneamento, isso é essencial. Cuidados básicos de higiene e calendário de vacinação em dia. Em dia. Com certeza. Ok, doutor. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do infectologista Luiz Arnaldo Magdalena Pereira e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.